Olá, você é muito bem-vindo aqui no nosso canal Jaboque. Vamos orar que o Senhor Jesus te abençoe e te abençoe muito. Se você não se inscreveu, se inscreva, ative o sininho se quiser receber notificações. Faça seu comentário, dá seu like e compartilhe. Hoje nós vamos caminhando no terceiro juiz de Israel. Você sabe quem foi? Vamos ver logo após a vinheta. Ouviu falar sobre um homem chamado Sangar? Isso mesmo, ele é mencionado na Bíblia e a própria Débora, ela fala sobre ele no seu cântico. Vamos ao tema de hoje? Sangar, um libertador de Israel. Nosso texto base está em Juízes, capítulo 3, verso 31, que diz assim: Depois dele foi Sangar, filho de Anate, que feriu a 600 homens dos filisteus com uma guilhada de bois, e também ele libertou a Israel. É interessante você entender que toda vez que o povo de Israel queria andar segundo os seus próprios desejos, segundo os seus próprios corações, Deus ele levantava alguém para oprimir o povo de Israel. O povo de Israel vinha, se arrependia, se humilhava diante de Deus, aí Deus levantava um juiz, um libertador, e dava a vitória para Israel. Quando eu estava falando com o Senhor nesta madrugada, eu falava assim: Senhor, o que eu vou falar sobre Sangar? Tem 2 versículos na Bíblia que mencionam sobre ele. E o Senhor mandou falar o seguinte: vocês vão aprender muito, porque vocês, através dos juízes, vocês vão aprender que eu sou Deus de detalhes, vocês vão aprender que eu sou Deus que ama o meu povo, vocês vão aprender que eu sou Deus que eu liberto, e que toda vez que se arrependerem, clamarem a mim, eu os ouvirei e eu os curarei. Glória a Deus, é assim que o Senhor falou comigo. E ainda o Senhor me disse: só que o povo demora muito para vir me buscar, para vir clamar por socorro. Mas não se esqueça, clama, porque ele te ouve. E voltando então, Sangar, ele significa espada ou ouvido por Deus. É interessante que muitas pessoas, muitos teólogos, não consideram Sangar como o terceiro juiz de Israel. Considera ele como um libertador. Agora, embora muitos não considerem ele como um juiz somente como libertador, a gente vê que depois de Eude, logo vem mencionando ele. Depois dele fala sobre Débora e Baraque. Juízes capítulo 2, verso 16, diz assim: Então o Senhor levantou juízes que os libertaram das mãos daqueles que os atacavam. Eu não sei quem está te atacando, quem que está te magoando, quem está te machucando. Saiba que Deus é Deus que traz para nós a vitória. Saiba que Deus é Deus que vê todas as coisas que acontecem. E é por isso que Deus, quando Ele colocou no meu coração, fale sobre os juízes, para que o meu povo entenda que eu sou o mesmo Deus. Assim como eu cuidei do meu povo, o povo de Israel, eu cuido da minha igreja. Glória a Deus, que tremendo! E Débora, ela faz menção sobre Sangar no cântico, em Juízes capítulo 5, verso 6. Nos dias de Sangar, filho de Anate, nos dias de Jael ou Iael, cessaram os caminhos, e os que andavam por veredas iam por caminhos torcidos. Olha só, novamente o povo fazendo o que desagradava a Deus. Sangar, você pode até não se lembrar desse nome, mas ele não é um anônimo, ele está na Bíblia. Embora tenha somente 2 versículos que falam sobre ele, mostra que ele foi um homem ousado, usado por Deus, corajoso. Ele foi usado por Deus para libertar o povo de Israel, que novamente estava na idolatria, novamente fazia aquilo que desagradava a Deus, novamente tinha se esquecido de Deus, mas se voltaram ao Senhor e o Senhor os libertou. Sangar, como eu disse para você, ele aparece logo depois de Eude, né? E antes de Débora e de Baraque. Vamos ver Juízes capítulo 4, verso 1. Depois da morte de Eude, mais uma vez, os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. Deus havia advertido o povo sobre as consequências dos pecados antes deles pecarem, mas o povo se esquece de Deus. Somos diferentes hoje?
Quantas vezes Deus fala para nós, não tenhas medo. E quando a gente olha, está lá a gente apavorada, a gente preocupada, a gente ansioso. E o que Deus fala? Não temas. Olha só para você ver. E como Deus advertiu o povo, ele teve que novamente mostrar qual era a consequência do pecado daquele povo. Levítico 26 e 22 a gente vê: soltarei contra vós feras do campo, que matarão vossos filhos, reduzirão vossos gados e vos dizimarão, a ponto de tornarem-se desertos os vossos caminhos. Oh, meu Deus! Quando a gente vê Deus falando o que ia acontecer, e o povo se esquecia de Deus. Mas o que Deus quer dizer hoje é justamente, Ele tem falado para você, Ele vai voltar. E o que nós estamos fazendo? Será que nós estamos ouvindo, estamos nos esquecendo? Ou será que nós estamos vendo, que nem no caso do povo de Israel, Deus falando, olha, eu vou soltar contra vós feras do campo. E ao invés deles temerem a Deus, deles se preocuparem em não fazer as coisas que desagradam a Deus, eles se esqueceram de Deus. É a mesma coisa. Quando o Senhor voltar para buscar a noiva dele, para voltar à igreja adornada, preparada, aqueles que não estiverem preparados vão ficar. E qual será o destino destes que ficarem? Onde vão passar a eternidade? E a Bíblia ela nos fala, porque a Bíblia nos fala sobre céu e nos fala sobre inferno. E hoje eu entendo porque que o Senhor manda falar sobre Sangar. As feras, elas realmente afligiram os moradores, mas as feras não eram animais, não, eram os filisteus. Segundo os historiadores, os filisteus eram tão cruéis que eles aterrorizavam os israelitas. E olha, eles saqueavam, eles deixavam os israelitas sem nada. Segundo Crônicas 15:5 diz assim, naqueles tempos não havia paz ou descanso, nem para os que saíam, nem para os que entravam. Era a situação do povo de Israel. Todos os habitantes daquelas terras eram constantemente afligidos e viviam angustiados. Aí a gente olha assim, opa, peraí, Deus avisou o povo de Israel. Deus me avisa que ele vai voltar. Deus me avisa para eu tomar cuidado com as pessoas que estão me fazendo tirar os olhos que estão voltados para ele. Deus me avisa para eu andar segundo a palavra dele, porque ele vai voltar, e aquele que prometeu que há dever virá, e a Bíblia fala que não tardará. E os que ficarem serão afligidos, serão angustiados, e olha tudo o que a Bíblia fala que vai acontecer. Mas Jeremias, capítulo 6, 25, fala assim ainda sobre aquele povo, sobre Deus falando com ele, não saias para o campo, nem andeis pelo caminho, porque o inimigo carrega a espada e o terror está presente em todos os campos. Deus nos adverte, assim como Deus advertiu o povo de Israel. Mas o povo de Israel não se incomodou. E Sangar, ele libertou o povo de Israel com um objeto que Deus usa o jeito dele. Deus usa aquilo que não é como se já fosse. Deus usa a forma que ele quer trabalhar para mostrar que é ele que dá vitória. E o objeto que Sangar usou para libertar o povo de Israel, a Bíblia fala que era um aguilhão, uma vara comprida que tinha tipo um espeto na ponta para cutucar os bois, olha, eram os bois, para que os bois voltassem para a trilha. A gente para um pouco para pensar o que Deus tem usado para nos colocar na trilha novamente, o que Deus tem usado para nos advertir, para nos tocar, para que nós possamos voltar ao caminho que Ele tem nos colocado. Precisamos prestar atenção, precisamos deixar Deus falar, precisamos ouvir a voz de Deus, mas nós precisamos honrar a Deus. O que Deus fez com Sangar? Aquilo que Sangar tinha na mão foi usado para a glória do nome do Senhor. Provérbios 22:1, olha o que a palavra fala. A boa reputação é mais importante do que muitas posses. Desfrutar de boa estima vale mais do que prata e ouro. Aí você pode falar, missionária, eu não estou entendendo. A boa reputação, o que você tem de Deus dentro de você, é mais importante do que qualquer riqueza
que o inimigo possa estar te oferecendo. É mais importante do que qualquer momento que é passageiro para você se satisfazer na carne. É mais importante do que você ficar desfazendo da coisa preciosa que Deus te deu, que é a tua família. Provérbios 22:4 fala assim: a recompensa da humildade e do temor do Senhor são a riqueza, a honra e a vida. E o Senhor, Ele honra aqueles que o honram. O Senhor honra aqueles que o temem. O Senhor honra aqueles que o obedecem. Nós vemos muitos homens na Bíblia sendo usados por Deus, até mesmo por ter pouca coisa na sua mão. Mas Deus usou, mas Deus honrou. E você vê que com você não será diferente. Você pode falar assim, mas o que eu tenho na minha mão? Para que vai me servir uma vara? A vara pode simbolizar a palavra de Deus. A vara pode simbolizar a disciplina de Deus para você, para mim. Moisés, ele tinha um cajado e Deus usou ele para abrir o mar vermelho. Vamos ver Êxodo 14:16, diz assim: e tu levanta a tua vara, estende a tua mão sobre o mar e fende-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Deus usou o que Moisés tinha na mão. Moisés creu, Moisés obedeceu. Isto foi suficiente para Deus agir através de Moisés. Vamos ver um outro homem chamado Eleazar. Eleazar, ele tinha uma espada. Ele efetuou um grande livramento ao povo de Israel, segundo Samuel, capítulo 23, verso 9 e 10. E depois dele, Eleazar, filho de Dodó, filho de Aoi, entre os 3 valentes que estavam com Davi quando provocaram os filisteus, que ali se ajuntaram à peleja. Olha que tremendo! E quando se retiraram os homens de Israel, quem se levantou? Este Eleazar se levantou, feriu os filisteus até lhe cansar a mão e ficar a mão pegada à espada. E naquele dia, o Senhor efetuou um grande livramento e o povo voltou junto dele somente a tomar o despojo. Eleazar, ele tinha uma espada. Você tem a palavra de Deus contigo? Você tem a presença de Deus contigo? Não abre mão da presença de Deus que está contigo. Não se irrite, não se atormente, não se perturbe, não se deixe estar nervoso por causa da fúria do inimigo. Lembre que você tem Deus contigo, não abre mão, não entra no jogo do diabo, ao contrário, saiba que você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Vamos ver um outro personagem chamado Samá. Como eu amo meditar no feito desse homem. Ele tinha uma espada, ele foi usado por Deus para defender um campo, um terreno, aonde tinha lentilhas. Segundo Samuel 23, 11 e 12, diz assim: e depois dele, Samá, filho de Agé, o Aratita, quando os filisteus se ajuntaram numa multidão, era uma multidão, hein? Onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, e o povo fugira de diante dos filisteus. Este, pois, se pôs no meio daquele pedaço de terra e o defendeu. E feriu os filisteus. E o Senhor efetuou um grande livramento através de quem? Através de Samá. Deus, ele te deu a palavra. Deus, ele coloca em você a fé. Mas você tem que defender o que Deus te deu. Você não pode abrir mão daquilo que Deus te deu. Não abra mão da promessa. Não abra mão do que Deus colocou na tua mão. Deus te deu ministério, Deus te deu família. Peleje. A nossa guerra não é contra ser humano. A nossa guerra é contra principados, potestades. A Bíblia fala que são hostes espirituais da maldade. Não abra mão da tua fé, não abra mão da confiança que você tem no Senhor e você vai ver o quanto o Senhor vai te honrar nessa situação. Quer ver outro personagem? Sansão. Sansão, com uma queixada de jumento, maxilar assim, ó. Ele fez um grande estrago aos filisteus. Juízes 15:15. Diz assim: e achou uma queixada fresca de um jumento, estendeu a sua mão, tomou-a e feriu com ela 1000 homens. Sabe o que Deus quer dizer para você? Que Deus, ele usa o que você tem. Deus, ele usa a tua fé. Deus, ele usa a palavra. Deus, ele usa a tua confiança. Não perca a esperança. Deus está contigo. Jesus, você sabe que ele elogiou uma pessoa, porque essa pessoa, ela deu o que ela tinha. Aos olhos humanos, os homens olhando para aquela pessoa, achou que era pouquinho, mas foi o que Jesus achou suficiente, foi o que aquela pessoa deu. Vamos lembrar Marcos 12, 42 a 44? Vindo, porém, uma pobre viúva, deitou 2 pequenas moedas, 2, que valia meio centavo,
E chamando seus discípulos, disse-lhe: em verdade vos digo que esta pobre viúva deitou mais que todos os que deitaram na arca do tesouro. Porque todos ali deitaram do que lhes sobejava, mas esta, da sua pobreza, deitou tudo o que tinha, todo o seu sustento. Você está falando, mas eu nem tenho muita fé. Mas usa o que você tem, chama a existência as coisas que não são como se já fossem. Clama ao Senhor, porque o Senhor te ouve. Quando o Senhor fala que Ele vai te honrar, guarda a palavra. Defenda a tua fé. Não vá pela artimanha de Satanás que está querendo tirar a tua confiança em Deus. Ao contrário, clame que o Senhor está contigo. A arma usada por Sangar para libertar a Israel foi uma aguilhada de bois. Lembra aquela vara comprida com ferrão na ponta? Que era usada para quê? Para conduzir, para instigar os bois. Mas com aquilo, era aquilo que ele tinha nas mãos. Deus libertou o povo de Israel, porque o Senhor estava com ele. O Senhor está contigo. A presença do Senhor na tua vida é tudo o que você precisa. Clama, confia, não abra mão do que Deus te deu. Confia no Senhor. Sangar, ele não foi esquecido por Deus, ele não era um anônimo. Ao contrário, ele consta na sequência dos juízes, ele consta como libertador do povo de Israel. Ele foi corajoso, ele foi valente, ele honrou a Deus. Ele foi usado por Deus para libertar o povo de Israel, sabe por quê? Porque ele confiou em Deus. Que você possa colocar a tua confiança, a tua esperança, que você possa entender que a tua fé é algo tremendo e que através da tua fé Deus vai fazer muralhas caírem. Creia no Senhor, a promessa que Ele fez, Ele é fiel para cumprir. Que o Senhor Jesus te abençoe, que o Senhor Jesus te ajude, que o Senhor Jesus te fortaleça. Não se esqueça, até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal. Já volto. Vamos orar. Fique com Deus, Deus te abençoe.